A modernização da agricultura no Brasil começou em meados da década de 60, durante a ditadura militar. Assim, o processo de modernização buscou novos objetivos e formas de exploração agrícola, originando transformações tanto na pecuária quanto na agricultura, gerando grandes impactos ambientais, sociais e biológicos. Biologicamente, a saúde do homem e do animal foram afetadas pelo uso de agrotóxicos que se acumulam no organismo e causam doenças e impactos irreversíveis. Não se pode esquecer também que o contato direto que o homem do campo teve com tais produtos, sem se usar o equipamento de proteção necessário, acarretou problemas de saúde como lesões hepáticas, renais, distúrbios mentais e doenças respiratórias. Do ponto de vista social, o processo de modernização da agricultura é extremamente desigual e excludente, visto que privilegia os poucos grandes produtores em detrimento de outros pequenos produtores familiares. As ofertas que o governo faz. Vou citar como exemplo a Emater, posso citar um outro exemplo, o próprio Sebrae, que ajuda bastante na formação da capacidade desse produtor rural. Agora, o que existe hoje, e eu acho que é em todos os setores, é a própria sociedade está puxando para si essa parte de técnica, essa parte de aprendizado. Então, vou dar um exemplo. Um vendedor de adubo, por exemplo, muitas vezes ele tem o seu técnico que já vai dar um treinamento para quem vai usar, de como fazer para ter o melhor aproveitamento. Se você tira leite, aquela empresa que compra o leite, aquela empresa que vende o produto, o remédio, ele já te treina para que você então consiga executar uma boa produção, uma boa sanidade nos animais. Se você vai fazer uma lavoura de milho, de soja, quem vende a semente, quem vende os insumos, também já tem esses técnicos. Então, o que ocorre? Volto a falar, independente do tamanho, se é pequeno, você procura o coletivo. Se você é grande, você consegue sozinho. Mas o governo, ele faz o mínimo que deveria. Haja visto que a produção rural no Brasil é quem está sustentando o Brasil ainda. Mesmo assim, ele oferece. Só que a iniciativa privada já está substituindo o governo, como ele já está fazendo em todos os setores. Se você deixar por conta do governo, você esquece, você nunca vai sair do lugar. Primeiramente, os investimentos não atingem de forma democrática os estabelecimentos, já que as maiores parcelas de financiamentos se destinaram a grandes e médios produtores, deixando de fora os pequenos produtores que representavam mais de 87% em 1985. A mecanização também acentuou o desemprego no campo conforme a intensificação do processo. Isso ocorreu porque as máquinas agrícolas implantadas e advindas dos pacotes tecnológicos da Revolução Verde eram poupadores de mão de obra. Os produtores que não receberam investimentos, ou seja, os pequenos produtores, não conseguiram acompanhar essa modernização, muitas vezes sendo obrigados a vender suas terras aos grandes produtores, o que acarretou uma grande exploração de terras. Esses produtores, expropriados de suas terras, migraram para cidades grandes para trabalhar em empregos de remuneração baixa, em empregos informais ou ainda colaborar com o aumento da criminalidade, na pior das hipóteses. Essa situação já foi prevista por Marx ao se referir sobre a subsunção formal, a qual defendia a ideia de que a primeira forma de subordinação do trabalho ao capital tem como pressuposto a separação do produtor direto de seus meios de produção e subsistência e a sua transformação em trabalhador assalariado, condição essa que impõe a subordinação deste ao capitalista que se apropria destes meios, monopolizando e transformando-os em capital, em forças de coerção contra os trabalhadores. Nesse processo dá-se início à contradição essencial do sistema capitalista, a produção social da riqueza e a apropriação privada.
A partir daí, tem-se a desigualdade social, como uma das principais implicações da subordinação formal do trabalho ao capital nas suas relações sociais. Populações advindas do meio rural se veem obrigadas, pela falta de oportunidades, a morar em favelas, muitas vezes em condições precárias ou em periferias das grandes cidades. A perda das terras pelos pequenos produtores ocasionou ainda a concentração fundiária e de renda nas mãos de grandes produtores. Essa concentração é evidenciada ao se observar os conflitos pela terra, acentuados devido às tensões geradas pelo desenvolvimento de mobilizações de trabalhadores rurais pela reforma agrária, como o MST. Com tudo isso, a modernização também trouxe seus benefícios. Existe uma propriedade rural hoje, independente do tamanho, que viva sozinho, sem mecanização ou sem trabalho braçal. A máquina, ela é uma extensão do braço, só que a máquina faz o braço render. E voltando à questão da produtividade, você não consegue ter produtividade se você não tiver máquina. Independe o valor dessa máquina. Pode ser um valor pequeno, pode ser um valor alto, pode ser de média tecnologia, pode ser de alta tecnologia. Mas sem a máquina, a propriedade rural hoje ela não vive mais. Com isso, conseguimos aumentar muito a produção de alimentos suficientes para erradicar a fome. Porém, a fome ainda é uma sombra da nossa sociedade.